Quando o nosso corpo retém muito mais do que ele precisa. Sejam bem-vindas! Essa é mais uma dessa sequência maravilhosa das 45 pílulas para emagrecer. E hoje a gente vai falar sobre retenção de líquido. Um problema que está aí, super ligado ao inchaço, ao incômodo de mulheres que têm uma preocupação em emagrecer, mas que constantemente têm essa sensação de inchaço. Por exemplo, aquele incômodo que a gente tira a roupa e fica toda marcada, às vezes esse inchaço que tá aí, ele gera até dor, deixa a nossa pele super sensível, não é mesmo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre acúmulo. E é lógico, se a gente fala de acumular, seja líquido, seja gordura localizada, a gente está falando diretamente com o emagrecimento emocional. Então, se você chegou até aqui, você vai entender que aqui nesse canal, nesse perfil do Instagram, a gente fala sobre emagrecimento emocional e integrativo, que é aquele emagrecimento que não olha só para o número da balança e nem para a dieta que você faz, mas ele vai olhar para as emoções que estão aí e que te impedem de emagrecer e como essas emoções agem no seu corpo, o que é mais importante. Então, hoje a gente vai misturar um pouquinho, né, esses dois pilares, que é o pilar da emoção e da inflamação, e mostrar como é que a retenção líquida está muito ligado à retenção das nossas emoções, está totalmente ligado. E como é que liberar uma também ajuda a liberar outra. Então, você sabia que o corpo, na verdade, ele pode estar segurando muito mais do que ele precisa. E aqui eu não estou falando só de líquido, não. Lembrando, gente, que a célula de gordura também é uma célula cheia de líquido. Não é mesmo? Então, a gente aqui vai falar sobre gordura localizada e aquele inchaço, tá bom? Então, pensa num armário. Eu gosto sempre de fazer uma metáfora. Pensa num armário que a gente não arruma há muitos anos. Aquele armário da bagunça, que só vai jogando coisa lá dentro, assim, ó, a gente faz muito isso com gaveta, né? A gente abre uma gaveta e vai enfiando as coisas lá dentro, e aí a gente esquece, né? Que aquilo tá ali, cheio de coisas que a gente não usa mais, mas que por algum motivo aquilo tá ali dentro, ó, há anos, você nem usa mais, mas você também não consegue jogar fora. Bateu aí? Então, cada vez que a gente abre aquela gaveta ou aquele armário, vem uma sensação ruim de acúmulo, não é mesmo? O corpo faz a mesma coisa. Então, o nosso corpo ele guarda líquido, toxina, inflamação, muitas vezes, não é? Mágoas, ressentimentos. Então, a gente não deixa aquilo fluir, a gente não joga fora, a gente não olha para aquilo, não é? A gente não vai usar para nada, mas a gente está ali colocando para dentro, sem tirar dali depois. Então, no final das contas, a retenção, não é? Ela é uma inflamação crônica. O que é uma inflamação crônica? É aquela que vem aos pouquinhos, a gente coloca ali no corpo um pouquinho todo dia de inflamação e quando vê, ela tá imensa, certo? Ela é feita de excesso de sódio, desequilíbrios hormonais e é óbvio vai gerar a má circulação. Geralmente ela tá ligada a um estresse e a um cortisol muito alto que quando estão altos, né, os nossos índices de cortisol, a gente dificulta ainda mais para o corpo a eliminação desses líquidos. Eu também queria fazer, né, um parênteses aqui e dizer o quanto isso, guardar ressentimentos, não conseguir fazer o detox dessas toxinas que a gente vai acumulando no dia a dia no corpo, também prejudica o nosso fígado, né, que é o órgão responsável pela raiva, pela amargura. Então, percebe que a pessoa que naturalmente guarda sentimentos, ela se torna uma pessoa muito amarga. Ai, nossa, não sei por que eu sou tão viciada em doces. Eu sei. Então, a retenção emocional é exatamente isso, é quando a gente guarda mágoa, não expressa sentimentos, acumula coisas e acumula também responsabilidades. É quando a gente tem mais coisa guardada do que aquilo que a gente consegue dar conta.
E na visão integrativa, o emocional e o físico não se separam. Então, tudo aquilo que eu acumulo nas emoções, eu também sinto no corpo. Então, o ciclo é claro. A gente tem um corpo inflamado, retenção de líquido, sensação de inchaço, cansaço, autocrítica, aquela sensação de perna pesada, de que a gente já não está dando conta de sair do lugar. Emoção presa, mais tensão interna. E isso impacta diretamente na nossa circulação. E é por isso que daí vem todo o inchaço, certo? Então a gente precisa entender que o trabalho emocional, que é feito, por exemplo, na mentoria, né, no Emocionalmente Magra, e eu já queria antecipar que ontem a gente colocou as inscrições, né, para a semana gratuita aqui no link do perfil. Então você pode se inscrever. Vai ter aulas muito mais aprofundadas, certo? Mas ali eu ensino como é que a gente vai liberar do corpo e da mente e da emoção coisas que você não precisa mais carregar. Às vezes você não sabe nem o que que é, né? Tipo a gaveta, que a gente não sabe nem o que que a gente jogou lá dentro. A gente sabe que ela tá cheia de porcaria, não é isso? Mas a gente não tem noção, às vezes, do que tem que tentar lá. E aí, o que que a gente faz dentro do processo terapêutico e emocional? A gente abre essa gaveta, esse armário e decide colocar tudo para fora e olhar para cada emoção que a gente tem guardada e aprender a lidar com ela ou fazer algo com ela. Quando a gente solta algo no emocional, o corpo também solta no físico. E aí, eu sei que todo mundo vai entender quando eu disser sobre guardar mágoa. Então, você percebe que mágoa, água já vem de algo ruim que eu estou armazenando, certo? Então, isso, mágoa é como uma má água. E o que é má água? É água parada, gente. Não é água parada que dá doença? Tem um bicho da dengue, por exemplo, né? Você deixa a água parada, começa a ficar cheio daquelas coisas verdinhas embaixo, cheio de limbo. Má água, água parada, coisas que não fluem, coisas que a gente não deixa passar pelo corpo, mas joga embora, né? A emoção, mesmo que uma emoção ruim, como tristeza, como raiva, como rancor de alguém, a gente precisa sentir aquilo e deixar aquilo ir embora. Seja porque a gente tá, né, se libertando daquela emoção, seja porque a gente está dentro de um processo terapêutico, colocando aquilo que a gente guardou para fora e aprendendo a fluir essa emoção. Então, a pessoa que carrega muito líquido, muito inchaço, por exemplo, é uma pessoa que guarda muita mágoa, muito rancor, uma pessoa que tem dentro de si muitas questões, geralmente, gente, ligadas ao relacionamento, né? Ficar chateada com alguém. É assim, eu sou canceriana, né? Se é que a gente pode falar isso aqui, mas numa leve brincadeira. E aí diz que a canceriana é assim, né? Ela nunca vai esquecer quando você fizer alguma coisa de ruim para ela, porque, né? Dizem que o signo de câncer, mas, gente, não tem nada a ver com terapia aqui, tá? É só uma brincadeira. Mas dizem que o signo de câncer é o signo mais emocional. E por ser o signo mais emocional, é aquele que mais guarda rancor. Gente, cancerianas, né? Vamos nos libertar desse lugar, mas é claro que não é só as cancerianas, né? Muitas de nós somos pessoas mais emocionais, não é mesmo? E por sermos mais emocionais, a gente tende a guardar aquela emoção, aquela pessoa que nos fez mal, aquele lugar que eu fui, que aconteceu alguma coisa ruim, aquela viagem, aquela palavra que aquela amiga da escola falou, não é? A gente guarda os mínimos detalhes da mágoa e toma aquilo para si e fica remoendo, lembrando daquela emoção. Então, o inchaço, a retenção de líquido tem tudo a ver com esse tipo de comportamento. E sabe o que é pior? Que é claro, né, que vez ou outra a gente vai trazer uma mágoa de volta, a gente vai lembrar, né, a gente vai trazer uma memória, geralmente quando algo parecido acontece, mas aquela mágoa, ela fica guardada no fundo de uma gaveta. Dificilmente a gente tem consciência de que aquilo tá ali há tanto tempo.
Sabe aquela coisa de caramba, quando a gente começa a fazer terapia e essas cenas, essas palavras, né? Essas, tipo aquela pessoa que te xingou, que disse que você não era capaz, que não colocava fé em você. Isso tá guardado dentro de nós há tanto tempo que dentro do processo a gente precisa de semanas para acessar. E quando acessa dentro da terapia, a gente chega a dizer: caramba, mas nossa, tanto tempo que isso tá aqui. Nossa, por que que isso voltou agora? Eu nem lembrava mais. E é isso que vai fazendo com que exista uma liberação. E aí, quando a gente libera a mágoa, a gente libera o perdão, a gente olha para as cenas, dá um novo significado para elas, entende que ficar guardando aquilo faz muito mal para a gente, que a gente precisa deixar aquilo embora, né? Ao passado, o que ficou no passado e construir uma nova história a partir de então. Então, quando a gente faz isso dentro de um processo terapêutico, o corpo libera água parada. E aí a gente tende, né, a melhorar muito o inchaço. Então é muito comum, você não precisa acreditar em mim, você pode entrar aí no seu feed e rolar, né, perfis de pessoas que emagreceram bastante. Você vai notar que se essa pessoa fez um bom trabalho emocional, ela não emagreceu só no corpo, mas ela parou de ficar tão marcada com as roupas, o rosto dessa pessoa, né? Aquele inchaço na bolsa dos olhos, aquele inchaço no rosto, que não é gordura, é inchaço. Quando a pessoa faz um bom trabalho terapêutico e emocional e integrativo, né? Olha para esse monte de toxina que a gente está acumulando, para esse excesso, para esses desequilíbrios. O rosto vai ficando mais magro, a pessoa vai naturalmente desinchando. É aquela pessoa que ela olha para a emoção e a roupa logo fica larga. Mesmo que o peso ainda nem tenha mudado na balança, ela já consegue ver uma mudança nela. Ela já tem uma circulação melhor. E se a nossa circulação tá melhor, as nossas pernas não doem, a gente tem mais energia para fazer as coisas, a gente se sente mais leve. Mesmo que a balança ainda não mostre isso. Então, esse é o primeiro sinal de que está sendo feito um bom trabalho emocional dentro do nosso processo. Então, não sei se vocês aqui já tinham ligado as coisas e se vocês tinham, né, essa noção. Eu não sei se você de repente é uma pessoa que vive constantemente inchada e aí você fica falando, ai, é excesso de sal. Não é excesso de sal, é excesso de mágoa, não é? E aí é claro que se eu tenho essa tendência, se eu sou uma pessoa rancorosa, se eu guardo muito as coisas, não é mesmo? É claro que qualquer pitadinha de sal a mais na comida vai fazer eu ficar parecendo um baiacu, porque eu já tenho aquela tendência. Gente, vocês precisam me ver quando eu saio de um restaurante japonês. Mesmo que eu seja super controlada naquilo que eu como e nas minhas emoções, falei pra vocês, né? Eu sou canceriana. Não é? Cancerianas guardam emoções e rancor. Então eu preciso fazer um trabalho terapêutico em mim muito grande. E naturalmente, mesmo que eu me trabalhe, meu corpo tem uma tendência a acumular mais líquido durante o período menstrual, quando eu saio e como alguma coisa diferente, com um pouquinho mais de sal. Eu fico redondinha assim, ó, parecendo um baiacu mesmo. E talvez você sinta um mesmo. Então, trago esse conhecimento aqui para dizer que às vezes rosto inchado, bolsa nos olhos, celulite, tudo isso é inchaço. Inchaço é sinônimo de emoções guardadas. E tomara que você acesse as suas e consiga dar um lugar novo para elas. Eu sei que rancorosa não é uma palavra muito fácil, mas às vezes a gente só guarda, sabe? Guarda memórias e sentimentos. A gente vai acumulando essas memórias e sentimentos durante muito tempo sem falar a respeito disso. E isso vai fazendo mal pra gente. Tá bem? Essa foi a pílula. Um beijo para vocês e a gente se vê na pílula de amanhã. Lembrando que as pílulas do final de semana, gente, elas sempre são especiais, tá? No final de semana, elas sempre vêm muito especiais. Então, quero ver vocês na sexta, no sábado, no domingo. Um beijo a todos. Tchau, tchau.